Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e hoje, nesta sexta-feira, vamos analisar um pouco mais profundamente os porquês de Trump ter imposto o tarifaço de 50% ao Brasil. Sem paixões. Sem dúvida, o caso envolvendo o processo e prisão de Jair Messias Bolsonaro tem alguma relevância, mas no frigir dos ovos, uma relevância muito pequena. Trump não está tão preocupado assim com Bolsonaro. Esse teor político, ideológico que ele tem adotado em relação ao ex-presidente brasileiro, agora preso em sua própria casa, é mais cortina de fumaça do que qualquer outra coisa. Donald Trump está mais preocupado com o avanço dos BRICS do que com a anistia para Bolsonaro. Pela ordem cronológica das coisas, dá para entender que o governo Lula também tem grande responsabilidade em tudo o que está acontecendo. O governo brasileiro fez bravata no início das tensões com o governo americano. Chamou para si a briga por uma moeda que concorra com o dólar nas relações internacionais entre os países dos BRICS, quando nem Rússia nem China quiseram entrar nessa briga. Pois é, o Brasil entrou. Foi a boca grande de Lula que entornou esse caldo internacional. E só existe uma saída para essa crise em que Lula e Bolsonaro nos meteram. E a saída é o diálogo. Bolsonaro não tem caneta nem relevância alguma nas decisões econômicas do Brasil. Muito ele ajuda se ficar calado. O melhor negócio do mundo seria comprar Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro pelo que eles valem, quase nada, e vender pelo que eles dizem que vale. Aí sim seria um ótimo negócio. Lula, gostem ou não dele, eu estou do lado dos que não gostam, precisa aproximar o governo brasileiro do governo americano. Tem que, a todo custo, tentar estreitar os laços com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Afinal, Trump impôs o tarifaço sobre os produtos nacionais, o que já tem afetado a economia e pode significar milhares de empregos perdidos e até empresas fechadas. Quando o presidente diz que ligaria para Trump apenas para convidá-lo para a COP30, que vai acontecer em Belém, mas que não discutirá tarifas, ele piora e muito o cenário. Quando diz a Reuters que não vai dar o primeiro passo, ele joga gasolina no braseiro. Qual é a dificuldade em Lula entender que a única saída para imbróglio, para este imbróglio, é o diálogo? Os países têm que dialogar entre si, não apenas os chefes de Estado e de governo, mas também as próprias instituições, os poderes legislativos, por exemplo, como aconteceu há alguns dias em Washington. Hoje, as preocupações não só apenas diplomáticas, não são apenas só diplomáticas, mas sim comerciais. Nosso maior parceiro comercial é a China, o segundo, os Estados Unidos. A falta de diálogo começou desde o início do governo Trump. Lula nunca deu um passo à frente. E convenhamos, a relação não é entre Lula e Donald Trump, é entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América. Isso deveria ser compreendido para que cada um cumprisse suas funções de natureza constitucional. O Brasil não pode desistir. O cenário de terra arrasada, como prega o traidor da pátria Eduardo Bolsonaro, não pode ser um futuro certo que chega enquanto Lula faz birra e não toma uma atitude. Os Estados Unidos da América já eliminaram a taxação de 50% para muitos produtos, cerca de 700. A negociação foi aberta e isso não foi fruto de relações institucionais. Esse avanço se deu, em grande parte, pelas relações comerciais entre empresas brasileiras e americanas, através de diálogo. Lula, não adianta Lula ficar repetindo que o Brasil é um país soberano, porque é o mesmo que dizer que só faz sol de dia, que a água é molhada e que o problema é o contato das duas soberanias. Cada país é soberano, isso é óbvio. A soberania brasileira e a soberania americana precisam ter esse contato. Como é que elas fazem o contato? Fazem contato de natureza política, institucional e comercial, sem bravatas, sem ameaças. Dizer que haverá retaliação aos produtos americanos é o pior caminho. Vamos ter os pés no chão. O Brasil é um país poderoso, sim, mas, gente, sem dúvida, os Estados Unidos é muito, mas muito mais poderoso que o Brasil, economicamente e comercialmente. Não vale a pena brigar com os Estados Unidos. Tem que dialogar. Lula tem que parar com as bravatas em nome da economia brasileira. Não é hora de colocar à frente dos interesses do Brasil critérios eleitoreiros, como o Lula está fazendo. O que está em pauta agora não é a eleição do ano que vem, Lula, é o Brasil.
É assim que se cumpre a missão constitucional da Presidência da República. Boa noite.